Bom, hoje nós vamos falar sobre mais 2 livros do seu Oswaldo, Um Ateu Além do Túmulo e O Mensageiro de Caçapa. E eu coloquei as 2 fotos aí do mesmo espírito em encarnações diferentes de propósito, né? Lembrando sempre que esse ciclo que a gente está realizando, ele é um ciclo único. A gente não deveria fazer essa divisão. Esse trabalho que começou lá com Kardec e teve a conclusão, o término com Oswaldo Polidoro, ele é um trabalho único dentro da programação de restauração das verdades divinas. Então, para que a gente nunca se esqueça disso e que a gente não segregue, que a gente não separe e cometa o mesmo erro que a humanidade vem cometendo ao longo da história. Hoje a gente tem mais de 4.000 religiões formais e muito em função disso, né? Ao invés de nós acompanharmos o processo evolutivo que acontece com todos e com tudo, inclusive com a parte doutrinária, a gente acaba ficando preso àquilo que foi entregue por um vulto ou por um grande iniciador anteriormente e não se dá conta de que às vezes o próprio iniciador ou o grande vulto, ele reencarnou para dar continuidade, para entregar ensinamentos e conhecimentos mais evoluídos, né? Então que a gente não cometa o mesmo erro que a humanidade e nós mesmos vimos cometendo ao longo da história. Esse livro ele foi escrito em 1949, a primeira vez. Seu Oswaldo tinha então 39 anos. E ele é um livro que trata de um tema extremamente útil para todo mundo e extremamente atual. Infelizmente, né? Porque ele trata de uma condição na qual muitos da humanidade acabam se classificando e eu acho que às vezes de forma equivocada ou de forma distorcida, né? E a gente vai ver um pouco no livro algumas informações ou algumas situações que obrigam a gente a pensar nisso. Nós vamos nesse livro, ou esse livro ele vai tratar dos planos espirituais, ele vai falar sobre os dons, ele vai falar e tocar da inteligência da justiça divina, ele vai falar do intercâmbio que existe do plano espiritual para o plano daqui encarnado e entre os planos espirituais, vai falar um pouco das religiões e vai falar dos trabalhos, né? Dos trabalhos espirituais que acontecem no plano espiritual e no plano encarnado. É claro que a pretensão minha não é esgotar todos esses temas e eu nem conseguiria abordar todos esses temas, até porque eu vou falar de 2 livros, esse daqui é o primeiro livro. Então a minha intenção foi pensar algumas passagens, algumas colocações, alguns ângulos de visão que o seu Oswaldo oferece, que o autor oferece, sobre os temas recorrentes dentro da obra desse grande espírito. A lei, Jesus, os dons, a comunicação espiritual, a justiça divina, né? Que são os 5 fatores fundamentais lá, e Deus, claro, como princípio de tudo, né? Então, a obra do seu Oswaldo, ela facilita muito para que a gente tenha esses ângulos de visões diferentes sobre esses mesmos conceitos. Porque no final das contas, na vida, durante a evolução do espírito, isso não vai mudar, né? Nós sempre enfrentaremos os mesmos desafios, ou o mesmo desafio, que é o desabrochamento das nossas virtudes divinas. Esse é o grande desafio. E esse livro, ele traz a narração de um espírito que foi convidado a fazer parte ou contribuir com o seu depoimento nessa obra de restauração, como a gente vai ver aqui dentro. Então, Janeiro, como diz aqui, né, o nome dele era Janeiro, provavelmente é um nome fictício, mas a história e o espírito são verdadeiros, são reais.
Então, vamos em frente. Bom, Janeiro, ele foi um professor primário. E ele foi um defensor do ateísmo. Abrindo até um parênteses, né? A gente vai estar falando de dois livros hoje, que são relativamente opostos. Um tratando de um espírito que era ateu, e outro tratando de um espírito ou de um grupo de espíritos que eram fanáticos, entre aspas, por uma doutrina. E a gente vai ver que é o do mensageiro de Caçapa. E o Janeiro, ele era um ateu e ele era professor primário. Então, esta condição, ela já é extremamente complicada para o espírito. Por quê? Porque na condição dele de encarnado e na profissão dele, ele tinha como o objetivo fundamental ensinar. E ele acabava transmitindo o que ele sabia da matéria que ele dava, mas também ele acabava transmitindo como ele pensava, como ele sentia, como ele via as coisas espirituais. Então, esta condição para ele, né, e que acaba servindo de advertência para a gente, é muito delicada, porque nós não somos entidades ou indivíduos segregados na nossa vida, né? Então, temos o Milton profissional, o Milton que frequenta o divinismo, o Milton que é esposo da Kátia, o Milton que torce para o Corinthians, é tudo a mesma coisa, né? É o mesmo espírito, e que existem uma série de circunstâncias e de condições que há uma intersecção, né? Eu vou ser o marido e vou usar e vou me valer de muitos dos conhecimentos que eu tenho aqui, eu vou ser o profissional e vou usar de muitos conhecimentos que eu aprendi ao longo da vida em todas as relações que eu desenvolvi. E isso acontece com esse espírito também. Ele era professor primário e ele era ateu. E ele dizia o seguinte: ele tinha um pai que também era ateu, só que ele desencarnou antes do pai, e ele desencarnou em um acidente. E ele justificava o ateísmo perante os alunos da seguinte forma: por razão moral, explicava que em face de ser uma força com caráter geral para todos os efeitos, fria em todos os sentidos, de nada poderiam valer os autos ditos ou tidos como religiosos. Então, no final das contas, o que a gente vê aqui é que ele era ateu, ou ele se dizia ateu, não porque ele não acreditava em Deus, numa essência, num princípio. Ele questionava as religiões. Ele questionava os princípios religiosos, que é o que ele fala a seguir. Hoje, francamente, louvo-me de assim ter pensado em relação aos tidos e ditos religiosos como comprados ou vendidos, que são os rituais, né? Que é aquilo que as religiões acabam vendendo para os seus fregueses ou para os seus adeptos. Nisso estava certo, e com a consciência que venha de alcançar sobre uma divina essência, poder absoluto, que tudo engendra e rege de dentro para fora, sinto em mim apenas a dor moral de ter falhado no modo de interpretar essa divina essência, criando no ânimo dos pequenos, dos alunos, né, disposição para negações prejudiciais. Não foi o que fiz no momento, foi o que causei, como consequência, o que me prejudicou muito. Então veja só, ele até poderia ser ateu, e ele poderia ter aquela convicção, ou dizer que era ateu, mas o que prejudicou o Janeiro foi ele, na condição de professor, ter passado à frente uma informação deturpada, um conceito errado ou uma verdade totalmente desviada. Foi isso que comprometeu. Então essa advertência vale para o Janeiro, mas vale para qualquer um de nós, né? Nós nunca estamos sozinhos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente transmite afeta outras pessoas. E nós
independentemente de querer ou não querer, de saber ou não saber, né, ter consciência ou não, todos nós somos exemplos em todos os momentos das nossas vidas. Para amigos, para filhos, para irmãos, para colegas, para pessoas com as quais a gente trabalha, nós todos somos exemplos. Então o que a gente pensa, o que a gente faz, como a gente age, impacta e conta muito, que é o que aconteceu aqui com o nosso irmão Janeiro. Ele desencarnou de acidente e desencarnou mal. Ele não desencarnou bem, né? Por conta de tudo isso. Foi para uma região inferior, para um plano inferior, e perambulou lá por cerca de 30 anos. E ele diz o seguinte, que nessa região tinha de tudo. Era muito parecido com o que era a Terra. Tinha de tudo, mas tinha de tudo um pouco. Até o ar, ele comenta, até o ar tinha, mas às vezes faltava. Então era uma região muito parecida com a que ele vivia aqui, né? E a gente vai ver, em ambos os livros, os espíritos que relatam as histórias não são espíritos pequenos, não são espíritos novos. São espíritos comprometidos. São espíritos que tiveram encarnações que acabaram se comprometendo e tiveram que resgatar, mas não são espíritos novos. Então ele perambulou por esse plano, onde tinha hora que faltava o ar, tinha hora que as situações apertavam, muito parecido com o planeta Terra, muito parecido com o plano encarnado. E ele diz assim, tinha momentos em que o desespero roía, acabrunhava, tornava malucos a muitos. Que diferença em relação ao que a gente vive, ou algumas pessoas vivem no plano encarnado? Nenhuma. Às vezes até pior, né? Alguns corriam, fugiam, queriam esconder-se em bosques ralos. Outros, notem bem e não pasmem, morriam. Morriam. No plano espiritual. Sim, morriam, tendo de ser enterrados. E agora sei que não morriam, pois deixavam, como acontece na Terra, um corpo mais denso em troca de outro mais leve. Então vejam, quando a gente diz, né, quando a gente aprende que a vida, ela continua literalmente. Não existe isso de uma mudança radical de condição, dependendo do nível do espírito, é claro. Mas nesse caso, para esse espírito, ele foi para um plano em que a vida continuou praticamente do mesmo jeito, talvez até com algumas limitações. Porque ele comenta também que quando a gente desencarna, ou quando o espírito se vê livre desse corpo físico e que acaba limitando, ele se torna muito mais sensível para tudo, para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, se o espírito ele é merecedor, ele vai conseguir vislumbrar, ele vai conseguir entender e aproveitar as coisas maravilhosas. Porque ele sente mais, as sensibilidades estão mais afloradas, o corpo físico, esse limitador, ele não existe mais. Mas se o espírito também não está bem, ele capta as coisas que não são tão boas, as vibrações piores, né? Isso que ele fala aquilo que o desespero, o ambiente, ele capta com muito mais intensidade também. Nós ficamos muito mais sensíveis. E eu lembro uma vez, o Sr. Oswaldo, numa fita, a gente tem até a gravação, que ele falava isso. Ele falava, do espírito do outro lado, às vezes está arrumando uma casa num telhado, ele cai do telhado, quebra o braço. Ele cai do telhado e desencarna, né? E numa fita que a gente tem, perguntaram para ele uma vez, mas o senhor colocaria isso no papel? Ele falou, não colocaria. Aí eu li esse livro, eu falei, poxa, o Sr. Oswaldo, acho que ele escreveu tanta coisa que realmente ele não lembrava de tudo que ele tinha colocado no papel, porque ele colocou no papel. Exatamente o que ele falou naquela fita, está no papel. A hora que eu li, eu falei assim, pô, mas ele escreveu. Ele falou que não iria escrever e escreveu. Porque realmente choca. Para algumas pessoas, imagine, para as pessoas até que questionam a parte de espiritualidade, a parte de reencarnação, você fala, não só
reencarna, continua, como no plano espiritual desencarna. Acontece a mesma coisa no plano espiritual. Casca grossa, você deixa e vai para outro lugar. A vida continua lá do outro lado. E o Janeiro, ele foi depois desses 30 anos, um dia ele dormiu, e ele conta assim, eu dormi e quando eu acordei eu estava em outro plano. Eu não sei se eu morri, eu não sei se eu desencarnei, eu não sei se foi uma viagem, mas eu acordei, eu dormi num plano e acordei no outro plano. Mas no plano que ele acordou e que ele trabalhava, ele tinha uma vida dura. Ele era faxineiro. Ele trabalhava 12 horas por dia. Então, outra advertência, né, e outra informação importante para a gente. Desencarnar, ir para outro lado, não significa que a moleza vai aumentar, ou que teremos algum tipo de moleza. O trabalho, isso nós vamos ver também nesses 2 livros, o trabalho, ele é fundamental para o progresso, para o desenvolvimento. E o Janeiro trabalhava 12 horas por dia como faxineiro. E aí ele diz assim, gente de bem mais alto coturno está passando por coisa pior, lá no plano que ele estava. Vi gente muito mais importante do mundo passar em tenebrosos lugares. Pelo menos por estas bandas ninguém poderá discutir a condição de um rei ou de um pária, por vê-los ambos em bem maus lençóis. Cada qual tem o seu, independentemente dos títulos do mundo, das prerrogativas da sociedade terrícola. Ou seja, tudo isso que a gente pode amealhar durante a encarnação, e que é possível, não vale absolutamente de nada quando a gente desencarna. Títulos, posses, propriedades, patentes, seja lá o que for. Títulos nobiliárquicos, seja lá o que for. Não vale do outro lado. O que vale é o que nós fizermos. Fizemos em termos de prática. É como nós nos portamos. É o que nós realizamos. É como nós aproveitamos as oportunidades e a encarnação. E ele diz assim, ninguém é julgado por ter sido rico, pobre, ignorante ou sábio, mas é julgado pelo modo como exerceu a sua vida, segundo cumpriu os seus deveres. Nesse plano ele é procurado por um amigo, o nome dele é Simão, e eles começam a conversar, e eles falam muito sobre doutrina, né? Os livros do Seu Oswaldo trazem sempre uma série de informações. Então ele conversa com o Simão, e eles se questionam mutuamente a respeito das condições, de por que eles tinham passado por tudo aquilo, de como eles tinham vivido, né? E o Simão explica para ele que tudo aquilo era consequência não só daquelas vidas, não só daquela vida, mas de vidas anteriores, de como ele procedeu, de como ele pensou. E num determinado momento, o Simão recebe uma ordem de levar o Janeiro para conversar com o chefe daquela comunidade. E o Janeiro vai ter novos desafios. Ele tinha passado por um período de trabalho e, naquele momento, ele estava preparado para assumir novos desafios. Ele ia mudar de região. E o chefe fala para ele, quando ele comunica a passagem, o seguinte: felizes aqueles que aproveitam as sábias lições da vida. Errar é da própria vida, uma vez que o sentido da mesma é de baixo para cima. Da ignorância para a sabedoria, da inconsciência para a consciência. Quantos estão em condições piores, muito piores, esquecem-se de que sofrem de si próprios. Eu coloquei esse texto porque me chamou muita atenção essa forma de abordagem, né? Quantos estão em condições piores, muito piores, e esquecem-se de que sofrem de si próprios? Muitas vezes nas orações em conjunto, a gente lembra as pessoas que vêm para cá e pedem, ou a gente comenta, que ninguém, e o seu Oswaldo falava isso, né? Ninguém nesse planeta sofre por acaso. Ninguém sofre de forma injusta, né? O sofrimento nesse planeta ainda é uma condição, é uma ferramenta para ressarcimento.
não para a evolução, porque ninguém evolui sofrendo. Ninguém evolui por sofrimento. O sofrimento, ele vale para que a gente se reequilibre. A dor, ela funciona como um agente reequilibrador, mas não para evoluir. E ele fala, e eu achei interessante como ele abordou isso, né? Quantos estão em condições piores, muito piores, e esquecem-se de que sofrem de si próprios? Se a gente sofre, se a gente passa por uma dificuldade, se a gente está num momento difícil, a gente tem que perguntar primeiro, poxa, o que eu fiz? Ou o que será que eu fiz para estar nessa condição? Porque a tendência nossa, ou normalmente, a gente fala, puxa vida, né? Mas como eu sofro? A gente nem para pensar um pouquinho se é justificado ou não, se faz sentido ou não. Até porque a gente tende a ter uma visão muito de curto prazo. A gente olha para essa encarnação, a gente olha para a semana passada, a gente olha para ontem. E se esquece que nós somos espíritos que temos muito tempo de estrada. E nós vamos ver isso também numa outra passagem, coisas muito interessantes, de quanto vale um ato que a gente comete nessa encarnação, ou de algum desequilíbrio que a gente tem nessa encarnação, e quanto tempo depois ainda esse ato vai contar para se reequilibrar. Porque as coisas não acontecem de imediato, elas não acontecem numa encarnação para outra. Elas podem demorar milhares de anos, para a gente reparar erro cometido há milhares de anos atrás. Isso é muito interessante. Ô danado. Ixi, peraí. Nossa, agora eu fui muito longe aqui, hein? Ele é levado para esse novo local. Vou ver se é aqui mesmo, se eu não pulei. Tá. Ele é levado para esse novo local, é uma nova cidade. Essa cidade tem cerca de 600 mil almas, como ele fala. Então é uma cidade grande, a princípio. E o Mauro é o espírito que o recebe e o que leva para tomar contato com tudo isso. E a primeira coisa que o Mauro faz é levá-lo à casa dele, onde ele está com a mãe dele, a Mariana. A Mariana, ela toma conta do Mauro, que é filho, entre aspas, e mais 20 filhos que ela diz ter. Então é uma casa onde existem 20 jovens, na qual todos moram e se confraternizam. E ela assume o papel de mãe de todos. E aí a gente vai ver por que ela assume esse papel. Porque na vida dela de encarnada, e como a gente leva as coisas para o outro lado, na última encarnação dela, ela tinha tido muitos filhos. E ela tinha desenvolvido um amor, né? Que isso não é de uma encarnação só, isso acaba fazendo ou estando com o espírito durante muito tempo. Ela tinha cuidado muito dessas crianças, com muito amor, com muito carinho, e levou essa habilidade, né, essa virtude para o outro lado. Então, lá do outro lado, ela também se empenhava nisso, em orientar esses jovens. E eram os 20 jovens que moravam com ela, e ela fala muito, e o texto aí no livro, foca muito o aspecto da família. E ela fala muito a respeito da família para o Janeiro. E num dos textos ela diz assim: a constituição familiar é o marco zero da iniciação coletiva do indivíduo. Então, o espírito, quando encarna, a primeira experiência que ele vai ter de convivência, de relacionamento, é na família. É aí que ele vai ter os primeiros contatos, né? É aí que ele vai poder ter os primeiros conhecimentos. E é nesse seio, e é no seio da família que o homem aprende a ser egoísta, invejoso, falso, despeitado, rancoroso. Mas por quê? Tudo por falta de uma melhor educação sobre as origens, o plano e as finalidades da vida. Realmente, quando o espírito encarna, o que de melhor os pais, ou nós, né, nós que somos pais, ou aqueles que serão, o que de melhor nós podemos oferecer para esses espíritos é a formação.
Todo o resto, a gente tem que se basear naquilo que Jesus falava, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Todo o resto, ele é acréscimo, ele é complemento, ele não é essencial. Então a formação espiritual, a formação de caráter, a formação acadêmica, é o que de melhor a gente pode dar para os nossos filhos, é o que de melhor a gente pode legar para esses espíritos, porque é isso que vai ajudá-los a conviver na sociedade futuramente de uma maneira mais fraterna. E é isso que ela diz aqui. E ela diz assim: quantas famílias no mundo o são à base da verdadeira compreensão? Quantas vezes o convencionalismo social não trucida o verdadeiro sentido da comunhão familiar? Em que grau de percentagem a família é o berço da verdadeira educação social? Então são questões que, na verdade, são feitas para nós, né? O objetivo dele nesse livro e com essa abordagem é fazer com que a gente pense. E esse assunto, família, ele deveria ser um dos principais assuntos que nós deveríamos discutir em casa, nas orações em conjunto, nos ambientes sociais. Por quê? Porque é eminentemente prático, envolve todo mundo. Todo mundo. Não tem como escapar. De um jeito ou de outro, todos nós temos uma família. E a Mariana, que é um espírito mais elevado, e o Janeiro vê isso, faz algumas considerações sobre a lei, sobre o amor, sobre as coisas espirituais, por um ângulo interessante. Ela diz o seguinte: o mundo religioso terrícola está empanturrado de convencionalismos ridículos. Até o presente, Janeiro, os homens fazem da Suprema Lei um joguete de beatismos mais repugnantes. Em lugar de amor científico, olha que coisa interessante que ela diz, em lugar de amor científico, cultivam o amor-temor. E é interessante mesmo, porque a gente aprende muito mais a ter medo de Deus, a ter medo das coisas espirituais, a ter medo da justiça divina, a ter medo do que pode acontecer com a gente, do que entender, ter consciência e amar tudo isso da forma correta, que é o que ela fala aqui, amor científico, né? O amor científico aqui não é o amor de laboratório, é o amor de forma inteligente, né? É o amor de forma consciente. Em lugar de amor científico, cultivam o amor-temor, o amor fetichista, aquilo que é baboseira convencional por onde cleros esfarrapados subsistem. 90% das recomendações religiosistas, olha só, 90% das recomendações religiosistas do mundo giram em torno do aplacamento da ira de Deus. É aquilo, cuidado, faz isso para você não ser prejudicado, para Deus não te castigar, para você não fazer pecado. Isso é estatística, né? Porque é uma informação que está dentro do livro, mas é claro que é uma informação que serve para a gente saber das coisas que acontecem nessa nossa humanidade, nesse nosso planeta. Embora em moldes mais suaves. Todos quase querem comprar a justiça divina por meio de oferendas e propinas. Uma coisa simples que ainda acontece, a gente não vai prestando mais atenção, mas quando eu era jovem, eu costumava ver bastante isso. Que a coisa mais alinhada com isso, do que comprar a justiça divina, quer fazer promessa? Fazer promessa é querer comprar a justiça divina. Talvez a gente nunca tenha pensado por esse ângulo, mas fazer promessa é querer comprar a justiça divina. Quando ele fala aqui oferendas, não é só a oferenda das velas lá no altar, do que o pessoal faz em outras formas de culto, mas é fazer promessa. Fazer promessa é querer comprar a justiça divina. A própria oração, que é a utilização do poder mental radiante, é utilizada com fins utilitaristas, imediatistas, individuais. Outro exemplo que acontece muito, a gente vê quantas pessoas não procuram uma oração mediúnica porque estão precisando de alguma coisa, estão com um problema sério, estão passando por uma doença,
estão passando por uma dificuldade enorme. E aí recorrem à oração em conjunto, à sessão espírita, a Umbanda. Aí vai atrás de qualquer, ou tudo isso junto, porque às vezes uma coisa só acha que não vai resolver. E às vezes não resolve, pelo caráter imediatista, utilitarista, individualista que está tomando. A lei do amor é acima de tudo. Não respeita barreiras convencionais. E se essa lei fosse vivida, os pais, os filhos seriam entre si amigos e não algozes. Então, falar muito de amor é fácil e a gente ouve muito e fala muito. Mas viver no dia a dia, né, é muito complicado. Para nós, humanidade, desse momento que a gente vive, ainda é muito difícil, não é nem complicado, é muito difícil. Aí o Janeiro conhece a Flora. A Flora é uma das jovens que moram na casa lá com a Mariana, um dos 20 filhos. E a Flora fala a respeito de outras informações para ele, fala a respeito das reuniões que aconteciam lá do plano espiritual, nos estudos que eles faziam e como aquilo era feito de maneira ordeira e disciplinada e que aquilo era fundamental para o aprendizado de todos. E aí é interessante, né? A gente fala, poxa, mas a gente pensa que o ciclo de estudo é um negócio que não é importante, a gente faz. É muito importante. Tanto que lá no plano espiritual é realizado frequentemente como uma forma, com o mesmo propósito que a gente está fazendo aqui, de compartilhar, né? Uma forma de você estar divulgando, uma forma de você envolver a todos com o mesmo conhecimento. E ela diz o seguinte: as reuniões têm por objetivo facilitar o exercício aproximativo entre Deus e nós. É a nossa oração em conjunto, é a reunião que a gente faz aqui. Por meio de nossas forças próprias, que são o ser, o pensar, o querer, o sentir e o agir. E os estudos? Ele perguntou. Para isso, senhor Janeiro, temos, olha só, conferências, rádio, imprensa, cada qual escreve, fala, prega, estuda, assimila, ensina, sem ser ninguém obrigado a aceitar de mão beijada. O que quer que seja. Ninguém dá nem pede exageradamente. Deus é Pai comum e os irmãos entre si tratam-se como tal. A hierarquia é espontaneamente respeitada. E a maior oração é o trabalho, o dever cumprido. Então, às vezes, a gente pode ter algum receio, né, de falar em público, escrever, ir no rádio. Mas se a gente não fizer isso, como é que nós vamos passar à frente a informação? É isso que eles fazem lá. Riscos fazem parte da vida, seja no plano encarnado, seja no plano desencarnado. E aí, uma certa manhã, o Janeiro vai passear com o Mauro, porque lá também eles fazem esse tipo de atividade. E ele pediu para o Mauro que ele queria ver o nascer do sol no plano espiritual, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer quando ele estava aqui encarnado, e que lá ele ainda não tinha tido oportunidade, porque nos planos que eles estavam, eram planos tão inferiores, que não havia esse tipo de situação. E nessa região que ele tinha ido, era uma região muito mais bonita. Então o Mauro levou para ver esse nascer do sol lá, né? E lá eles conversam um pouco sobre as vidas anteriores. E aí o Janeiro tem a informação do que ele havia feito um pouco no passado. Que ele não era um espírito novo, que ele já tinha tido muitas outras vidas. E que eles não estavam ali reunidos por acaso. Tanto as pessoas que tinham recebido e com quem eles tinham convivido. O plano espiritual, eles acaba agrupando os espíritos que praticaram determinadas ações durante as encarnações, para que esses espíritos juntos, em muitas vezes, possam se reequilibrar. E era isso que estava acontecendo com eles lá. E o Mauro comenta com ele que problemas e dificuldades fazem parte da vida. E ele comenta lá, e que seria da vida sem problemas? Ócio, estagnação, nada, mas o nada não pode existir. Logo, procuremos ter bons problemas. E se a gente for pensar,
na nossa vida, os momentos que mais a gente se desenvolve, que mais a gente produz, que mais a gente cria, são aqueles que nós estamos mais pressionados, são aqueles que nós estamos com mais dificuldades, entre aspas. São aqueles onde nós somos obrigados a recorrer a todas as nossas habilidades, imaginação, esforço para resolver. É aí que a gente cresce. E não é à toa que é assim, e não é diferente lá no plano espiritual. E não é diferente na evolução espiritual. Pouco tempo passou-se e estava de volta, trazendo consigo um vulto qualquer. Ah não, isso daqui já é outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Nesse momento, a mãe o Janeiro pergunta pela mãe dele, que ele estava com muita saudade. E o Mauro fala para ele, você vai encontrar a sua mãe. E voltando desse passeio, aparece uma luz, né? A descrição do livro é muito legal. Ele vê uma luz, mas ele não consegue identificar, estava longe, aí ela vai aparecendo, vai se formando, e quando ele vê é a mãe dele, a Angélica. Né? Então tem aquele todo momento de envolvimento, né? de lembranças, de carinho. Ela estava num plano bem diferente do dele, então ela foi até o plano dele para ver, né? Como ele estava. E eles conversando, eles assumem um trabalho que é o resgate do pai do Janeiro. O pai que estava num plano pior do que o Janeiro, que havia sido também como ele cético, ele havia ensinado o Janeiro a ser cético, ensinado entre aspas, né? Ele havia influenciado para que o Janeiro viesse a ser um ateu, né? E eles tinham que resgatá-lo, a mãe e o filho. E ela foi buscar o pai, ela foi ajudá-lo. E achou o pai num plano inferior, e o texto diz, pouco tempo passou-se, estava de volta trazendo consigo um vulto qualquer, todo enrolado, como se fosse uma grande bola de panos velhos. Esse era o pai dele, que estava totalmente mal em termos vibracionais, totalmente desorientado, e num plano onde só ela podia ir. O Janeiro não pôde ir. Eles foram até um determinado ponto, ela falou para ele, agora você espera aqui, porque lá você não tem condições de entrar. Aí ela foi lá e resgatou o pai e trouxe até esse local. Depois de um convite a uma oração, porque eles estavam num grupo fazendo esse trabalho, fomos subindo devagarinho, auscultando hora aqui, hora acolá, até sairmos do pior lugar. Porque eles não podiam simplesmente ir lá, pegar o pai dele e tirar de lá e levar para um lugar melhor. Porque o espírito não aguenta vibracionalmente. Isso tem que ser feito devagar. Isso tem que ser feito paulatinamente. O espírito ele vai tomando consciência, vai tomando condições e vai podendo ir para lugares melhores. E aí, como está dito aqui, né? Com oração, com vibração. Muitos espíritos orando e vibrando para que isso acontecesse. Atingimos um posto e foi ali que pude ver melhor a meu pai. Francamente, nunca pensei que em tais borrascas se metesse. Ou seja, olha como ele estava vendo o pai dele e ele nunca imaginou que aquilo que o pai dele tivesse feito pudesse gerar aquilo que o pai dele colheu. Ele não imaginaria onde o pai dele pudesse parar em função do ateísmo, em função de ter ensinado errado, em função de algumas coisas que ele acabou fazendo. Agora sei, negar Deus foi um mal. Ensinar a negar foi pior. E praticar certos atos de deslealdade para com minha mãe, amigos, tudo concorreu para um tal fim. Então não era por acaso que aquele espírito estava daquele jeito, né? Aí o Janeiro, ele queria muito ajudar o pai dele, né? Mas ele não tinha nem condições e nem conhecimento para fazer aquilo naquele momento, né? E aí acontece um fato interessante, ele fica ansioso para fazer aquilo. E aí a mãe dele interfere. Na cabeça do Janeiro, ele pensava assim, independentemente de qualquer coisa, ele era meu pai, né? Aí ele fala assim, ó, seja como for, porém meu pai estava ali, e para mim, seu modo de estar torturava-me profundamente. Tinha sido um bom pai,
Independentemente daquilo que havia comprometido tanto ele quanto o filho, ele tinha sido um bom pai. Tinha, pois, vontade de fazer por ele qualquer coisa. Enquanto minha mãe falava-me, outros impunham sobre meu pai suas mãos, mantendo um pensamento concentrado. Era uma operação energética. Meu pai iniciava momentos faciais indeléveis. Devagar ele começava a manifestar alguma reação. Tive de novo vontade de atirar-me sobre ele, chamá-lo, fazê-lo sentir o mais depressa que ali estávamos, que dias melhores o aguardavam, que a sua esposa estava por ele. Mas minha mãe me deteve. Olha que coisa interessante. Filho, procure saber comportar-se. Dentro em breve, você estará agindo em prol de encarnados sofríveis, sendo necessário apelar para toda possibilidade de segurança. A forma como um espírito age do outro lado, muitas vezes, ao invés de ajudar outro espírito, vai prejudicar. Ou ele não vai atingir o objetivo esperado. Então não adianta a gente querer ajudar demais, às vezes. Não adianta a gente, de qualquer forma, querer ajudar. A gente precisa saber como ajudar. E aqui ele fala assim, a mãe fala, filho, vai devagar. Porque daqui a pouco você vai estar fazendo o trabalho lá na Terra e se você não souber agir direito, você não vai ajudar ninguém, né? E não vai ajudar seu pai agora. E ela diz, completa assim, a serenidade é uma conquista do espírito. É um capital capaz de ser posto à prova em múltiplos empregos, sem nunca desdourar nem falir seus intentos. A serenidade é uma conquista do espírito. Isso é um negócio que a gente tem que procurar trabalhar mesmo, porque não é difícil você ter e ser uma pessoa serena. Em algumas situações é muito difícil, né? Assim, tirando as situações de trânsito, que são as mais comuns, onde todo mundo é sereno no trânsito, né? Ninguém tem problema com o trânsito, tem muitas situações complicadas para ser sereno. E isso é uma virtude, é uma condição fundamental. E não vale só para desencarnado, vale para encarnado também. Bom, o pai foi recolhido, tem muitas conversas, eles conversam bastante a respeito de tudo que eles fizeram no passado, eles têm uma informação muito boa, tanto da mãe, quanto do Mauro, quanto de outros espíritos do local. E em um determinado momento, foca-se muito na responsabilidade individual. E o Janeiro, ele desenvolve um raciocínio que, independentemente do pai, ele poderia ter agido de outra forma. E ele fala assim, apesar de me ter ensinado a negar a Deus, para mim, fora um excelente pai. E por que não procurei eu mesmo, por mim, sondar um tal problema? Porque é muito fácil, né? Você fala, pô, a culpa é do meu pai, eu aprendi errado porque meus pais eram católicos. Ué, mas ou meus pais eram crentes, ou meus pais não eram ateus, ou meus pais não sabiam de nada. Mas nós não precisamos pensar com a cabeça dos nossos pais. Aliás, ele até fala isso. A obrigação é cada qual pensar com o seu próprio cérebro. O dever é ninguém ser a negação do valor inteligente da espécie. O seu Oswaldo falava isso muitas vezes brincando. Pensem com a própria cabeça. Não pensem com a cabeça dos outros. Porque a responsabilidade, ela é individual, ela é sua, não é do outro. E aí ele continua. Em favor de um princípio do todo, temos a prova da criação. Prova inconcursa, eloquente ao infinito. Mas em favor da negação, do ateísmo, do nada, que temos? Né? Dizendo assim, eu fui ateu, mas eu não pensei a respeito. Ou eu me dizia ateu e adotava determinados argumentos que não haviam justificativa. Por isso que ele fala assim, em favor de um princípio do todo, temos a prova da criação. Então se algum ateu falar, mas me prova que Deus existe. Na verdade é assim, mas prova que não existe. Porque como é que tudo isso foi gerado? Como é que tudo isso está aqui? Como é que tudo isso é inteligente? Como é que tudo isso funciona tão bem? Há que se ter um princípio inteligente. É aí que ele fala, né? Prova inconcursa, eloquente ao infinito. Mas em favor da negação, do ateísmo, do nada,
que nós temos de prova? Pensar com a cabeça. Sem dúvida, sei ter sofrido da culpa de ter ensinado o ateísmo. Culpa de ter sido deísta pelo prisma fanático de um moisaísta arrebatado, perseguidor e assassino. Porque nas vidas anteriores, o Janeiro, ele tinha tido vidas lá com Moisés, com Jesus, onde ele foi um fanático. E que ele acabou usando do poder ou usando daquele fanatismo religioso para agir contra a lei, contra os 10 mandamentos. Então, ora, ele foi um fanático, e provavelmente deve ter se desiludido, e veio depois como um ateu. Os extremos nunca são bons em nenhuma situação. E tanto nesse livro como no outro, a gente vai ver em alguns lugares, eles falando, ou o seu Oswaldo falando, os espíritos falando a respeito do equilíbrio, a respeito do caminho do meio, que era a mesma doutrina que o Buda lá ensinava, né? Dourado é o divino caminho do meio. Os extremos acabam sempre comprometendo. O pai do Janeiro passa por casas de recuperação, passa por casas de reparação. Eles falam sobre os programas pré-encarnacionistas ou os programas reencarnacionistas. Muitos exemplos de riscos que existem ao encarnar, e todos nós temos riscos, mas também muitos exemplos de ajudas que o plano de envolvimento do plano espiritual. Então, para a gente andar um pouco mais rápido nisso, meu pai fora recolhido a uma das muitas casas de reparação. É processo geral e relativo. Aquilo que é submisso o espírito, quando atirado aos antros abismais, sejam eles em que condições forem. Não existe alternativa. É uma condição imediata. Ao desencarnar, nós iremos exatamente para onde a nossa condição íntima manda. E a justiça divina, o determinismo da justiça divina, que sondando, vai fazer com que cada um tenha exatamente aquilo que merece. Já reconheci casos tremendos e positivos, em que o Espírito encarnou levando no seu pré-traçado programa o ressarcir faltas cometidas há mais de 15 mil anos antes da encarnação do Cristo planetário. Por que isto chamou a atenção e eu quis colocar? Porque um erro cometido numa encarnação, dependendo da sua gravidade ou dependendo da sua consequência, não necessariamente, e às vezes nem pode, ser ressarcido ou equilibrado numa encarnação seguinte ou nas encarnações seguintes. Às vezes é preciso o espírito se recuperar muito e crescer em outros valores para ir ter as condições de resgatar aquilo que ele cometeu lá atrás. E ele viu, e aqui o que ele está dizendo é exatamente isso. Já conheci casos tremendos e positivos em que o Espírito encarnou levando no seu pré-traçado o ressarcir de faltas cometidas há mais de 15 mil anos antes de Jesus. 15 mil anos antes de Jesus. Olha só de quando que a gente está falando. E aí, ele diz assim, eu vi um Espírito, que é uma outra informação legal, eu vi um tal Espírito ser colocado frente a uma câmara de visão retrospectiva, uma máquina fenomenal, a ser sua história revivida e até alcançar aquela encarnação. Foi um dos grandes vultos da história religiosa do planeta. O que aconteceu foi com um grande vulto, não foi com um espírito pequeno. Um dos mais conhecidos mestres de todos os tempos e lugares, um vulto que jamais será banido da história terrícola. Nesse livro, mais à frente, ele volta a um assunto não desse espírito, mas que eu acho que é esse espírito que ele falou, né? E isso me fez lembrar esse risco, ou essa condição, essa situação, me fez lembrar de uma história que o seu Oswaldo contava. E eu até reproduzi o texto aqui, porque está gravado isso daí. Isso daqui é do seu Oswaldo, que ele falou lá em Santana em 85. Era mocinho, o seu Oswaldo falando. Era mocinho, tiraram-me do corpo e levaram para uma cidade, numa praça central, onde havia todas as nações. Chegou à frente um anjo divino, tinha um aspecto da verdade. Eu olhava para a humanidade,
Ele fez com a mão aparecer um monte de lenha. Faça uma fogueira. Fiz aquela fogueira, naquela chama fui subindo e ele ao meu lado. Varamos o espaço. Lá no fim, um cone, em cima, uma agulha que varava o infinito. Agarre isso. E eu agarrei. Lá senti muito medo. Filho Elias, do ponto em que você está, ninguém desce. Ou se sustenta, ou se rebenta. Ou seja, todo espírito passa por riscos. E há que se orar e vigiar permanentemente. Até um espírito do tamanho do que foi o Cristo Elias, o seu Oswaldo, o espírito agora deificado. Todo espírito passa por risco. Qualquer um. Em outras gravações do próprio seu Oswaldo, ele fala de muitos cristos nesse planeta que acabaram metendo os pés pelas mãos. Infelizmente, independentemente do tamanho. Todos nós somos espíritos em evolução e temos que ter muito cuidado com a nossa encarnação. Com os atos, com os pensamentos, com os sentimentos, principalmente com a prática. Né? É um espírito desse tamanho que está falando isso para a gente. Não é o autor desse livro, não é o protagonista desse livro. Né? É o Elias falando isso para a gente. Que aconteceu com ele, como advertência, como cuidado a ser tomado. Então imagine o que pode acontecer com a gente. Imagine o que pode acontecer, aconteceu com o seu Janeiro lá. Aí, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Aí ele fala um pouco sobre o Consolador e as advertências. E ele tem muito texto e muita informação sobre a importância da revelação, a importância do Consolador. E eu não vou ler o texto todo, mas o primeiro lá, ele diz respeito a... O Consolador, ele tem um papel fundamental para toda a humanidade. O Consolador faz com que o homem seja conhecedor, e este é o papel do Consolador, conhecedor das verdades divinas. E esse texto embaixo, o texto em vermelho, diz uma advertência para nós, para todos nós encarnados, e eu fiz questão de colocar. Isso para todo mundo, para quem participa de oração em conjunto, para quem é médium, para quem dirige oração em conjunto. Um dia desse recebemos ordem de abandonar um centro espírita, porque o grupo lá do Janeiro, e o grupo espiritual, eles trabalhavam muito nos centros espíritas aqui no planeta. Pelo simples fato de terem os seus dirigentes aceito o alvitre de um espírito fetichista, desses que se dizem pai isto ou pai aquilo, recomendando práticas tais e quais, coisas pouco evangélicas e sempre medíocres, tais como formalismos advindos com ele, dos inferiorismos clericais e fetichistas aí da carne e aqui muito cultivados nas zonas inferiores. Os dirigentes foram provados. Ao invés de instruírem ao próprio irmão, negando-se a obedecê-lo, prontificaram-se a seguir-lhe o conselho. Então, olha, às vezes, a comunicação de um espírito, às vezes não, a comunicação de qualquer espírito, ela tem que ser coerente, ela tem que ter bom senso, ela tem que estar alinhado à verdade, ao conhecimento da verdade. Não é porque é um espírito desencarnado e não é porque deu uma comunicação através de um médium que aquilo que ele falou é verdade ou esteja correto. Espírito desencarnado é a mesma coisa do que a gente quando desencarnar. Nós seremos espíritos desencarnados depois que desencarnarmos. Há que se tomar muito cuidado, principalmente nós que participamos de orações de conjunto, dirigimos alguns, somos médiuns outros. Há que se tomar muito cuidado. Dado isso, previno a quantos tenham inteligência de entender, pois nem tudo que vem em nome do Senhor é mesmo do Senhor. E aí ele fala sobre as mediunidades. E aqui eu deixei essa informação porque o seu Oswaldo, ele escreveu muitas vezes que a mediunidade da vidência, o dom da vidência ou a vidência será a mediunidade que será cultivada em todo o planeta. Este é o dom que será cultivado em função do próximo passo evolutivo que a humanidade dará. Né? E aqui ele explica um pouco o porquê disso.
né? As obras do Sr. Oswaldo, elas servem muito para isso. O Senhor sabe como fazemos, ele estava falando para o pai dele, o Senhor sabe como fazemos para que o encarnado pense a nosso gosto, embora se julgue dono das ideias, como eles interferem nos encarnados. Um dia, os encarnados compreenderão que o panorama mediúnico é muito mais vasto do que imaginam. Ouso dizer mesmo que muitos inspirados e intuídos da carne servem-nos com muito mais precisão do que aqueles que nos emprestam seus corpos. Isto porque uns nos oferecem o seu campo mental em certo ângulo de sentido, enquanto outros, os que usam a mediunidade da incorporação aqui no caso, enquanto outros, fornecendo seus corpos ou o mecanismo vocal, fazem-nos sofrer a falta de adaptação mental, o choque de fluidos, a natureza das radiações, as divergências de ordem moral, etc. Por isso que o Sr. Oswaldo falava, e deixou muitas vezes escrito, que as mediunidades mais voltadas para a vidência, para a audiência, para a psicometria, ocuparão o lugar das mediunidades mais tangíveis, né? Incorporação, psicografia e por aí afora. E aí a gente tem uma explicação técnica de por que será desse jeito e de por que a gente tem que trabalhar nesse sentido. E aí, num dos trabalhos de socorrismo, um espírito que ele estava ajudando pergunta para ele: qual o seu credo? Qual a sua crença? E aí ele responde assim: por cultivo, o Consolador. Isso vale para a gente, quando perguntarem que religião que a gente segue. Por cultivo, o Consolador. Por religião, o amor. Por ciência, a investigação sem prevenção. Por filosofia, cogitar de tudo tendo por base a melhor e mais pura consciência da paternidade de Deus. Por moral, respeitar o mais possível o direito alheio. Por justiça, o respeito pelas necessidades fundamentais e inalienáveis. Então, que religião que ele tinha, que credo ele tinha, era isso daqui. E ele termina o texto dizendo assim: amigos, assim é, pois, amigos, a vida de um ex-ateu. Gozo a espiritualidade sadia, o prazer divinal, fazendo o que faço. Por determinação suprema, que me vem pelos chefes superiores, preparo o campo para o reencontro entre os filhos e o Pai Supremo, entre amigos e amigos. E aí ele continua, né? Que mais, meu pai, meu alicerce, poderia desejar um filho que te negou? Isso é muito interessante, né? Porque aqui a gente vê que, independentemente do que a centelha faz ou de como ela age, sempre o espírito terá oportunidade de se reequilibrar. Sempre o espírito poderá voltar para o caminho correto. Sempre acontecerão situações que farão com que ele atente para essa volta ao caminho correto, seja no plano desencarnado e seja no plano encarnado. E rapidamente vamos lá para o outro, porque senão... Olha só, hein? Bom, como eu falei, esses dois livros, um trata de um espírito ateu e o outro vai tratar de um espírito fanático, entre aspas, né? O mensageiro de Caçapa. O mensageiro de Caçapa, ele aborda tudo isso. Ele traz uma série de informações. Ele fala do budismo, ele fala do progresso em função do trabalho, ele fala da justiça divina, ele aborda a lei de Deus, ele fala da revelação, ele fala da importância do conhecimento versus simplesmente a paz, e isso a gente vai abordar, é muito interessante. Fala de encarnação, fala do programa, fala de mensageria divina. Ele é um livro que traz muita coisa. Precisaria de muito tempo, mas como o objetivo nosso é estimular que vocês leiam, porque é impossível qualquer um que venha falar sobre qualquer livro de Sr. Oswaldo aqui
conseguir aprofundar ou conseguir transmitir tudo aquilo ou parte daquilo que o livro traz, porque tem muita coisa. A história desse livro é de um monge budista que viveu no século XVIII e que tem o nome de Raul. Esse monge, ele existiu, tanto que no livro ele comenta que ele foi requisitado para dar o seu depoimento neste programa de restauração das verdades divinas. Então é uma história real. Os nomes, talvez, provavelmente são fictícios, mas a história é real. E ele viveu no século XVIII e escreveu essa história, ou essa história foi contada, na época que o Gandhi estava encarnado. Então o Gandhi ele nasceu em 1869 e desencarnou em 1948. Esse livro ele foi escrito em meados do século passado. E o Gandhi, só para a gente lembrar, é uma reencarnação do último Buda, o Siddhartha Gautama, que o livro trata, né? E esse espírito, ele desencarnado, ele faz menção a como era a vida dele enquanto encarnado, né? E como ele tinha as coisas à disposição. Ele falava assim: a terra era fértil, as nuvens derramavam água e eu respeitava essas e as demais dádivas da natureza. Isso como budista. Por que ele ele desenvolve esse pensamento, né? Porque ele desencarna e desencarna mal. Ele não desencarna bem. Ao desencarnar, ele não encontra tudo aquilo que ele esperava, né? Tudo aquilo que ele havia sonhado, tudo aquilo que ele imaginava poder encontrar. E ele diz que ele tinha tudo isso à disposição, né? Ele tinha tudo aquilo para que ele utilizasse da melhor maneira. Mas ele diz assim, mas respeitava tudo isso em teoria. Não trabalhava, não ocupava, não punha a produzir para ter e para dar. Fui pedir esmolas, fui viver da caridade, comecei a explorar o próximo, a extorquir o trabalho alheio, pois quem come de esmola também come o produto de algum trabalho. O livro ele é muito duro em algumas colocações com relação à profissão religiosa. Como pode caber, e aí ele coloca, como pode caber que um Deus de verdade concorde que a pretexto de religião ou de culto espiritual, alguém tem direito de ser vagabundo e comer do trabalho de terceiros? Isso aí é ipsis literis o livro, né? Texto tirado do livro. Ele aborda desse jeito. A posição na verdade é ele falando da situação dele naquela vida, é o espírito falando da situação dele naquela vida. Ele desencarna, ele não desencarna de forma horrorosa, ele não está num plano inferior, mas ele está muito longe daquilo que ele imaginava. Ele fala assim, eu tinha paz, estava em ordem, mas tudo num plano bem inferior, bem rente ao homem carnal. E por que isso decepcionava tanto? Porque na filosofia budista, todos que estão lá e desenvolvem a filosofia, eles pensam no nirvana, eles pensam na união com Deus, né? Eles pensam no retorno ao princípio e na diluição no ser divino. E o livro aborda de forma muito interessante alguns aspectos do budismo. Palavras dele: esse fiasco, devo dizer, colhi por conta do budismo. Fiz-me partidário do abstracionismo, entreguei-me ao culto das abstenções, caí em cheio no culto da contemplação. Ou seja, voltando àquele livro anterior e voltando ao que a gente tinha comentado, sem trabalho não há progresso. Sem trabalho não há progresso. Só para a gente lembrar, quando a gente fala de budismo, a gente lembra de Krishna. Apesar dos 35 Budas terem tido encarnações há milhares de anos,
A encarnação que mais se fala, ou o Buda que se mais comenta no planeta, é o Siddhartha Gautama. E o mentor do Siddhartha Gautama foi o Krishna. E o Krishna, lá no Bhagavad Gita, ele aborda de forma muito direta a ação versus a contemplação. Ele tem um capítulo, ou mais de um, dizendo da importância para a evolução do espírito agir, se movimentar. Ele diz assim: como já te disse, ó nobre príncipe, no diálogo com o Arjuna, há 2 caminhos que vão à perfeição. O primeiro é o caminho do conhecimento. O segundo é o da ação. Porém, é digno de ser chamado sábio e nobre aquele que sujeitou seus sentidos a Deus e expressa seu reto pensar em reta ação. Então não adianta só pensar direito, não adianta só vibrar direito, não adianta só desejar direito. É importante que se haja direito. Ele cumpre seu dever, sem esperar recompensas e ocupando-se de objetos dos sentidos. Não deixa-se dominar por eles. É vã e vergonhosa a vida do homem, que vivendo neste mundo de ação, tenta abster-se da ação. Isso está no Bhagavad Gita. Está no Bhagavad Gita. Muito alinhado com aquilo que o livro estava trazendo a respeito da importância do trabalho e de que ninguém tem o direito de viver à custa do trabalho de outro, que é o que isso aqui está dizendo. Mas é importante a gente entender e saber que o budismo ele tem o seu lado bom e o livro também traz isso. Mas, texto do livro, apesar de tudo, principalmente de seus erros filosóficos e do seu nenhum teor científico, isso é palavras do livro. O budismo, sendo humanista, por isso mesmo revela o mais reto caminho à paz. Porque a filosofia budista, ela tem esse lado humano, né? Esse lado de paz. O trabalho que o Gandhi fez na Índia, o que ele conseguiu, a vitória política e social que o Gandhi conseguiu, sem violência, foi em função da estratégia adotada, que está ligado totalmente ao budismo, né? A filosofia deles. E a gente não pode esquecer que quando a gente fala de budismo, foi nos deixado as 4 nobres verdades, sendo que uma delas é a senda óctupla, que tem tudo a ver com comportamento, né? Então as 4 verdades lá, o sofrimento ele existe, o espírito precisa conhecer a causa do sofrimento. O objetivo do espírito é buscar a extinção desse sofrimento. E a extinção do sofrimento ela é só alcançada através do comportamento, da observância dessa senda óctupla, a trilha das 8 sendas. Né? Palavra correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta, compreensão correta e o pensamento correto. Os 10 mandamentos. Então, se o budismo ele tem aquela parte que compromete, principalmente em função da contemplação, ele tem este lado de comportamento que a gente não pode desmerecer e esquecer. Ainda no mais, o budismo não é em sua essência nem formal e nem idólatra. Vale por todo um programa de ética aplicada. Se vier a contar com a oferta do Pentecostes, e esse é um aspecto que o livro aborda de forma muito interessante, que se juntar à revelação, o cultivo da revelação e a ação, a filosofia budista é maravilhosa. Se colocar a revelação e colocar a ação, colocar o trabalho, a filosofia budista é maravilhosa. E é exatamente o que falhou lá atrás, né? E ele coloca assim: se vier a contar com a oferta do Pentecostes, far-se-á ínclito órgão de instrução e libertação. Por isso, é importante, e é texto do livro, faça mistério trabalhar, aprender, organizar. A santidade é a consequência lógica de um longo e trabalhoso processo íntimo de afloramento dos poderes latentes. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque isso é programa evolutivo para todo o espírito, independentemente de qualquer coisa. Sempre haverá que se trabalhar do lado espiritual, do lado material, estando encarnado, estando desencarnado.
não existe a condição de evolução ou por contemplação, né? Ou por indolência, ou por facilidade, ou por folga, não, ou por conhecer alguém, não existe. Ou por ser amigo do Cristo planetário, não existe isso. Se não se trabalhar, não se progride, não se evolui. A lei exige esforço construtor e não abstração e contemplação. Renunciar a determinadas atividades é perder experiências, é se entregar a prejudiciais atrofiamentos. Virar as costas para as oportunidades, virar as costas para o trabalho, é perder. E a gente vai sentir falta lá na frente. Não fuja da luta a pretexto de querer ganhar o céu mais depressa, que foi o caso lá dos budistas. Né? Eu vou orar, eu vou rezar, eu vou contemplar, eu vou ficar aqui concentradinho, bonitinho, porque eu quero atingir o nirvana mais rapidamente. Dançaram. Né? Não foi assim. Não acontece desse jeito. A simples boa intenção, é outra coisa interessante, a simples boa intenção é fator respeitável, como premissa apenas, não como epílogo. A execução é o que importa, em harmonia com a lei. Então, que a gente não esqueça disso. Mas voltando ao nosso personagem Raul. O Raul desencarnou e ele ficou numa situação que para ele era confortável no primeiro momento, né? Porque ele estava lá no templo, ele não foi para um plano espiritual. Ele ficou lá junto com um monte de outros monges que não faziam a menor ideia do que tinha acontecido. Mas eles estavam lá e eles não se sentiam mal por conta disso. E ele diz, estava bem, mas voava baixo e curto. Então, palavras dele. O ambiente era de paz. Tudo fora se fazendo límpido e penetrável, mas faltava intensidade. Não havia autoridade. No entanto, que ninguém se iluda, isso daqui é uma outra informação e uma advertência boa para a gente. No entanto, ninguém se iluda pensando ser ela tudo, a paz, ser ela tudo a representar a escala total. A sabedoria confere autoridade, gera poder, quando aliado à paz. Ninguém atingirá supremos postos só à custa de paz. Bem assim como nada fará com a simples sabedoria. A paz é imprescindível. A sabedoria é complemento. Juntas é que produzem aquilo que chamamos de autoridade. E o seu Oswaldo escreveu muito a respeito disso, não só nesses livros. Né? É o que a gente coloca lá como a equação divina. Né? Comportamento mais conhecimento gera evolução. Os dois são fundamentais nesta equação. Comportamento, conhecimento gera evolução. Bom, o Raul permanece por um bom tempo junto com os monges lá no templo e eles conviviam, um se usufruindo do outro. Um se valendo e se nutrindo, como ele coloca no texto aqui, se nutrindo com o padrão mental, com as vibrações que ambos produziam. Então os encarnados se aproveitavam, os desencarnados se aproveitavam dos encarnados. E todo mundo ali vivendo no templo. Imagina só, para quem esperava o nirvana, o que gera? Desilusão. Você desencarna imaginando que você vai encontrar o Buda, e tem até uns textos lá que alguns dos monges reclamam, né, entre eles, mas cadê o Buda? Cadê o Siddhartha Gautama? Por que ele não veio aqui receber a gente e guiar a gente? Por que ele não veio aqui dar informação para a gente? Nós fizemos tudo certinho, nós oramos, nós só vivemos em função disso. Desilusão. No capítulo do Evangelho Eterno, para evitar maiores desilusões, nós temos duas desilusões que cabem nesse livro. Uma é a desilusão religiosa, onde ele diz que não adianta de nada o espírito desencarnar e ir para lá pertencente a algum ritual, ou contar com isso,
porque disso não vai adiantar nada. E a outra, que é muito interessante também, é a desilusão iniciática, que ele diz assim, ó, poerentos conceitos antigos que versam sobre mistérios, milagres, enigmas e graus petulantes que homens fabricam e entre si distribuem. Muitos remorsos custam por aqui. Porque às vezes a gente se apegar a coisas lá de trás e trazer isso para agora, sem considerar as atualizações, os progressos, as evoluções, isso pode gerar uma desilusão muito grande quando a gente desencarnar. E fatalmente vai gerar. Então, muito cuidado. Tudo estava igual, até que eles resolvem se movimentar. Estava tudo parado até alguém ter uma ideia e falar, mas nós não vamos para nenhum lugar aqui. Por que nós não vamos fazer uma oração em outro lugar? Por que nós não vamos lá para fora? Por que nós não vamos fazer uma oração perto da montanha, perto do lago? E aí que as coisas começam a mudar. Porque eles têm, primeiro, uma reação muito grande dos outros que não queriam sair de lá. Alguns acompanham, até que um toma a decisão de sair, que era o mestre deles, o Ananda, não era nem o Raul, era o Ananda que tomou a decisão e falou, eu vou, se vocês não quiserem, vocês não vão. Mas aí foi um monte de gente atrás. Então eles foram. E eles chegaram perto de um lago e eles permanecem lá muito tempo, porque eles chegam lá também e eles ficam parados e não sabem o que fazer. Né? Até que eles resolvem fazer uma oração. Olha só, enquanto eles não se movimentaram no sentido de colocar para fora, de exercitar, de ter trabalho, de se movimentar, não aconteceu nada com eles. Aí eles fizeram uma roda perto do lago, olhando para o sol, não para o sol material como idolatrando o sol, mas se valendo das energias do sol, e pensaram em Brahma e pediram ajuda. Nesta hora que acontece alguma coisa. E o livro descreve que se formou no círculo que eles estavam uma luz grande e um espírito maravilhoso desceu. E aí falou, irmãos, a paz, desceu não, apareceu. Irmãos, a paz seja convosco, bradou alguém no meio do círculo. Irradiava autoridade, força moral incalculável. Estava de pé, mas não pisava o chão, pois se mantinha a uns 2 palmos do solo. Aí ele falando, não vim pela minha vontade, mas pela vontade de Kassapa, o Buda que precedeu ao último Buda, que foi o Gotama, ou Siddhartha Gautama. Ele, o Kassapa, atendeu o vosso apelo, por ter sido feito em honra ao trabalho. Então precisou eles pensarem, se movimentarem, se colocarem o propósito de juntos pedirem a Deus, se movimentar para que eles recebessem alguma coisa. O trabalho é a grande oração. Tudo quanto é feito e resulta em bem para os semelhantes, isso mesmo enobrece e honra a criatura. Brahma não carece de adorações de seus filhos, mas seus filhos entre si muito necessitam do mútuo amparo e das inadiáveis atividades de cooperação. Então, de novo, né, o trabalho. E só para a gente se situar, este espírito é o mensageiro de Kassapa. Ele não é o Kassapa, mas ele é o mensageiro de Kassapa. Aí esse espírito vai embora. O espírito vai embora e ele fala assim, pô, mas e agora? Agora que a gente estava começando a ter um pouco mais de informação, o espírito vai embora? Aí veio o Kalil, aparece o Kalil, que é um outro espírito que vem cercado de mais 2, e aí esse Raul pergunta para ele, mas cadê aquele espírito bonito que estava lá? Ele falou, pô, ele tem muito mais o que fazer do que ficar aqui resolvendo esse trabalho, eu vou tomar conta desse trabalho. E a partir daí, a história ela se desenvolve entre o Kalil e o Raul. O Kalil ele foi muçulmano, né?
cuidava da Índia no plano espiritual. Antes de desencarnar, ele estava na Índia. E ele já tinha tido vidas com o Raul. Então isso é um outro aspecto interessante, nesse livro e no livro anterior também. Os espíritos afins, eles se atraem, deste lado ou do outro. O plano espiritual propicia para que os trabalhos sejam realizados por espíritos que têm ligação ou por espíritos que precisam resgatar, se reequilibrar de alguma coisa que eles tenham feito de errado em alguma das encarnações. E o Khalil já conhecia o Raul de outros tempos, né? E eles vão continuar esse trabalho junto. Aqueles espíritos que estavam lá, o Khalil falou, está na hora da gente partir. Mas aí o Raul fala para ele, mas tem muitos outros que ficaram por aí. Então ele pede pro Khalil, falou, eu vou ficar. Você promete que você volta? Ele falou assim, a hora que você me chamar, eu vou estar aqui. Então ele falou, então eu vou voltar, o Raul falando, eu vou voltar para o templo e vou tentar trazer mais espíritos, porque eles precisam saber que a vida continua e isso daqui, eles não têm que ficar desse jeito, não tem que ficar lá no templo, eles precisam ter informações. Então ele volta e ele faz um trabalho muito bonito que vai contar mérito para ele também. Mas depois que ele volta, ele consegue trazer uma parte, mas uma grande parte não vem, uma grande parte não aceita e uma grande parte não pode receber a ajuda. E aí o texto traz lá, tais indivíduos, havendo cultivado pensamentos psiquizantes, sensibilizadores, ao se darem conta do relativo fracasso, caíram em prostração psicomoral, congestionaram e atrofiaram todo o organismo, principalmente o cérebro, partindo daí alterações mais ou menos pronunciadas. Eles tinham criado uma ideoplastia tal para si que eles não conseguiam se movimentar. E muitos espíritos ficaram no templo porque eles não conseguiam condições para receberem ajuda, para serem ajudados. Muitos não queriam, mas uma grande parte não tinha condição de fazer isso. E depois de muito trabalho, o Raul consegue trazer 60 espíritos. E aí eles começam a viagem para um plano espiritual, né? E é até interessante essa passagem, porque durante esse período o Raul aprendeu a volitar. Então ele conseguiu muito rapidamente contatar uma série de espíritos. Como eu disse no início, né? Não sei se foi agora ou antes, a história desses dois espíritos não são de espíritos novos, não são espíritos sem bagagem, são espíritos que ao longo das encarnações se comprometeram e tiveram que se reharmonizar, mas são espíritos velhos. E esse Raul é um espírito velho. E ele conseguiu volitar, então ele conseguiu fazer isso de forma muito rápida e até o Khalil falou, poxa vida, você conseguiu trazer todos esses espíritos? Pô, que bom. Ele falou, então, podemos ir volitando? Aí o Khalil falou para ele, acho que não vai dar. Nós não vamos conseguir fazer todo esse pessoal, nós não vamos conseguir fazer todo esse pessoal volitar, mas vamos tentar. Aí tentaram, não conseguiram, e aí ele teve que voltar para o plano, chamou mais gente, chamou mais espíritos, e aí eles conseguiram fazer a viagem e ir para o plano, levando todos esses espíritos. Um aspecto interessante, eu comentei no outro, a caminhada deles foi devagar, mas quando o Khalil deixou-os lá para chamar outros espíritos, e o texto fala, o livro fala, ele simplesmente desapareceu dali e reapareceu em seguida com mais 3 ou 4 espíritos. Mas a caminhada de todos os 60 até chegar ao plano foi bem devagar, né? Foi bem devagar. Ele até descreve isso, mas eu não vou passar porque senão vai demorar mais do que já está demorando. A partir daí, muitos diálogos acontecem com o Raul e com o Khalil a respeito da doutrina, a respeito de tudo o que aconteceu, a respeito de um monte de ensinamentos. E eu só vou citar esse caso que eu achei muito interessante, o termo, né? Que ele coloca que nós somos casos psicológicos. Ele diz assim, em vista de sermos individualidades espirituais, em grau de consciência pessoal e responsável,
Não podemos deixar de ser casos psicológicos. Ostentamos aquelas vantagens e aquelas desvantagens que são inerentes ao grau da evolução e aos fatores educacionais e doutrinários. Num caráter mal formado, há lugar e campo propício às mais descontroladas manifestações psicológicas. De novo, num caráter mal formado, por que eu estou repisando? Porque no outro livro lá nós vimos a importância da família e vimos a importância da formação do espírito, né? A importância de aprender corretamente, a importância de ter o conhecimento adequado a respeito das verdades divinas e a respeito de tudo. Num caráter mal formado, há lugar e campo propício às mais descontroladas manifestações psicológicas. Orgulho, inveja, vaidade, egoísmo, são fenômenos que se transformam facilmente em vertentes de ações criminosas, de maior ou menor monta, como sejam o ódio, a mentira, a duplicidade de caráter e de tantos outros delitos. Então, muito cuidado, né, com tudo isso. Num plano onde eles estão, eles encontram o Jácomo, que é o chefe de lá, o Pedro é o auxiliar do Jácomo, e eles têm uma conversa muito interessante sobre cristianismo e catolicismo. Porque o Kalil, ele havia sido um espírito encarnado na Índia, mas que tinha tido formação católica. E o Raul tinha sido budista. Então ele fala para o Kalil, ele fala, interessante, né, o cristianismo ensinado pela Igreja Católica ou pelos católicos. E aí o Kalil fala, não, mas cristianismo não tem nada a ver com catolicismo, são coisas totalmente diferentes. E aí eles falam do conceito de revelação e encenação, que é uma grande diferença entre o cristianismo e o catolicismo. Eles falam sobre a fraternidade e a caridade, que também são conceitos diferentes. E eles falam sobre a misericórdia e o perdão, que também são conceitos diferentes, né? E eu não vou entrar em detalhe porque eu quero que vocês leiam sobre isso, porque senão ia ser mais meia hora aqui de exposição. Esses 3 itens, principalmente, vale muito a pena ler com cuidado lá, porque é uma abordagem muito interessante. E o Raul, ele tem um trabalho que ele realiza nesse plano espiritual, um trabalho junto a uma equipe. E é interessante porque como ele é um espírito mais velho, chamam 4 espíritos para trabalharem com ele, que não têm o mesmo nível espiritual, mas eles têm muito mais experiência. E eles delegam para o Raul aquela equipe para eles trabalharem no socorrismo junto ao plano encarnado, junto ao plano terrestre, em termos de recolhimento. E ele fica inseguro no início, né? E ele diz assim, e ele pergunta para eles, quando a gente deve começar? Ele vai assim, já, disse um deles, pois logo mais virão outros serviços. Deve levar em conta que pelo feito ou não feito, temos conta a prestar. Porque o plano espiritual tinha delegado um trabalho para eles fazerem. Uma vez que se recebeu a incumbência de uma ação, é porque ela deve ser cumprida. A ordem implica na autoridade, consequentemente na responsabilidade. Devemos, portanto, agir sem demora e com todo o critério. Aí ele diz assim, compreender eu compreendo, mas sucede que eu não estou acostumado a tomar iniciativas. Por que eu estou colocando esses textos? Porque às vezes essas situações acontecem com todo mundo ao longo da vida. Ao longo da vida. Agir no mundo embutido num verdadeiro regime de contemplação e abandono. É aquela situação, né, que você quer jogar para depois, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que é preciso e você joga para frente, você posterga. E isto daí, lá, eles abordam com um rigor muito grande. E claro, a gente tem que trazer isso para cá também. Agir no mundo embutido num verdadeiro regime de contemplação. Devo, portanto, ir aos poucos, ingressando no regime de trabalho. Peço o favor, portanto, de ser tolerado nas minhas faltas e insuficiências. Ele falando para os 4 espíritos. Aí os 4 espíritos falam para ele, creio que o estão experimentando. Olha só que coisa. O plano espiritual, aquele plano, estava dando um teste para o Raul. Estava dando um trabalho para ver se ele ia cumprir.
Então, se a gente pensa que só encarnado nós vamos ter testes, os testes eles acontecem permanentemente, porque eles fazem parte da vida, do programa de evolução. E ele fala assim, não estou pronto para trabalhar, reconheço as minhas falhas. Aí o legal, eles falam assim para ele, disso nós temos certeza. No entanto, se você quiser, a gente te ajuda. Até você pegar a experiência, a gente faz para você e você vai observando. Aí eles comentam assim, é importante que saiba, mas disso você tem que querer. Aí ele diz assim, é importante que saiba disto. Se não é orgulhoso, aceite nossa oferta e vamos ao serviço. Se é orgulhoso, voltaremos e daremos conta do ocorrido. Ou seja, você decide se você quer trabalhar ou não. É o livre-arbítrio, você decide e a gente responde. Foi te dada uma tarefa, nós estamos aqui para te ajudar. Se você não sabe fazer, a gente te ajuda. Se você quiser. Se você não quiser, a gente volta e fala para eles que a gente não conseguiu fazer o trabalho. Adivinha o que aconteceu? Vai fazer o trabalho, claro, né? Não ia deixar de fazer o trabalho. Mas olha só que coisa, a pressão, e a pressão tem que existir para as coisas acontecerem em alguns momentos, né? Eles falam muito da restauração da revelação, e a gente encontra algumas profecias nesse livro, na verdade não é nem profecias, a gente encontra algumas referências ao trabalho realizado no século passado, ao trabalho de restauração, ao trabalho de extensão da doutrina, extensão das verdades divinas. Na restauração, ele diz assim, está chegando a hora para a humanidade encarnada e para os das regiões inferiores de obter mais alguns conhecimentos através do batismo de Espírito. Estão sendo preparados elementos de variada ordem, a fim de que a vazação seja levada a termo, ou seja, né, seja estendida para todo mundo, na hora precisa e no melhor modo, contendo as especificações necessárias. A restauração do batismo de Espírito enche o mundo de certezas e levanta consciências em toda a face da terra. Um novo dia surge para a humanidade, em que passem as nuvens negras e se levantem os horizontes da humanidade. Esse dia reclama novos conhecimentos, mais penetração no rumo da verdade, mais consciência no imenso mecanismo no universo e da grande vida. Então ele falando do trabalho e da necessidade da revelação. E aí ele fala da sagrada finalidade. O caminho de Deus é simples, é servir decentemente em qualquer ramo de atividade normal. No entanto, lá vem a superstição, fanatismo, o desequilíbrio, fazendo claudicar o caráter do indivíduo, transformando-o num vilão, num bruto, num assassino. Quando se pensa na Terra que a morte acerta todas as contas, muito nos enganamos. Ela entrega ao indivíduo as suas próprias condições criadas, forçando-o a resolver o problema. De novo, continuando aquilo que a gente abordou no outro livro, a evolução, a vida, ela é contínua. Ela não existe uma quebra, não existe uma interrupção. Nós desencarnamos aqui, encarnamos do outro lado, ou desencarnamos do outro lado, encarnamos aqui, e o processo ele continua. A vida ela continua. E ninguém, ao desencarnar, vai sofrer uma mudança radical. Nós vamos desencarnar exatamente do jeito que nós somos e do jeito que nós estamos, com toda a nossa evolução, com todo o nosso conhecimento, mas também com todas as nossas falhas, as nossas limitações. Não acontece como ele falou assim, quando se pensa na Terra que a morte acerta todas as contas, muito nos enganamos. A morte não acerta todas as contas. Né? A gente desencarna aqui e encarna lá e continua. O céu não é obra da malícia, face realizável pelo culto simples e puro da ciência e do amor, ativados na estrutura do viver sadio, respeitando todas as oportunidades e realizações eficientes. Então é isso, é só isso que é a sagrada finalidade. Aí nós temos algumas promessas divinas, especificamente para esses dias atuais. Abalos que a terra sofrerão,
as divergências e as brigas dentro das próprias religiões, e eles falam dos tumultos que acontecerão, e eu vou passar mais rápido aqui, porque eu já tinha que ter terminado, mas tudo está divinamente orientado. Embora, e ele diz, embora tenha-se que admitir as falhas decorrentes do arbítrio humano que tendem a dispersar valores e criar casos desagradáveis. Independentemente do plano divino, ser divino, do programa divino ser divino, a realização é nossa, de espíritos relativos em evolução, e depende de nós. É como o seu Oswaldo comentava, né? Deus não usa o que quer, usa o que tem. Então, é isso que acontece com a humanidade. Podemos afiançar, entretanto, que os frutos serão múltiplos, devendo ser espalhados por toda a terra, de mais alto vem a determinação, e ninguém poderá nos deter a marcha triunfal. Ou seja, o cumprimento das promessas divinas acontecerá. A terra, queiram ou não pensadores contrários, nunca presenciou semelhante fato. E aqui ele está falando de todo o programa de restauração, principalmente da obra entregue no século passado pelo seu Oswaldo, né? Pelo mestre. E aí ele fala da responsabilidade do Brasil. E olha só, é o Espírito falando, hein? Por volta de 1900, na era cristã, fizemos a primeira visita ao Brasil, com o fim de presenciar, acima de tudo, alguns elementos de trabalho ativo. Na França e nos Estados Unidos, bem pouco havia que merecesse atenção e fosse digno de observação. No Brasil, entretanto, alguns vultos se desdobravam e lançavam os marcos de uma grande obra. O plano, como nos disseram, era vasto em todos os sentidos, estando milhares de criaturas preparadas. E aí, é interessante a gente saber, né? Porque a gente fala assim, o Brasil foi o lugar previsto onde encarnariam muitas pessoas e o trabalho de restauração aconteceria. Por quê? Essa pergunta por quê? Por que o Brasil? Por que não podia ser no México? Por que não podia ser nos Estados Unidos? Por que tinha que ser no Brasil? E aí o livro traz uma informação, para mim, um raciocínio muito interessante, que era principalmente em função do lastro que a Europa tinha, que essas regiões tinham de resistência, de dificuldade, de maior grau de materialismo, de maior grau de religião. E o Brasil não tinha essa dificuldade. A parte vibracional ainda era favorável para que se desenvolvesse o trabalho do espiritismo anteriormente, né? Tanto que hoje a maior população espírita do planeta está no Brasil. Então, se desenvolvesse e o trabalho de restauração final pudesse ser feito. Porque o fator espiritual e vibracional era favorável e nos outros lugares não era. Então, não é por acaso que nós estamos onde estamos. Por outro lado, é uma baita responsabilidade. E aí, eu queria ler rapidinho, para encerrar, a história e o futuro do Raul. Acende aí para mim, por gentileza. Porque ele vai ter, só para a gente encerrar mesmo, essa daqui é a última tela, ele vai ter, nos próximos passos dele, um trabalho muito grande, junto ao Espiritismo, na Índia. Na Índia. Diz assim, ó. Amanhã cedo, sem falta, entrará no plantel do seu conhecimento histórico. É o Calil falando para o Raul. O seu comportamento nesse quase ano inteiro de serviços foi de todo recomendável. Então ele vai ter oportunidade de saber todo o histórico dele e saber quais são os próximos passos, o plano dele para frente. Não é apenas o fato de reentrar no conhecimento histórico, é que se tornará senhor de validades e recursos psicotécnicos antanho adquiridos. Ou seja, através daquele processo, ele não só vai ver o que aconteceu com ele, como ele vai recuperar um monte de experiências, de vivências que ele tinha vivido lá atrás. Então, essa era a ideia do processo. Por isso, procurei o convento. Antes. Vamos dizer, em linhas gerais, que findou um tempo de punição, por ter falhado em sua função carnal como enviado de Jesus. Ele tinha sido enviado num trabalho grande, que Jesus era o mentor, né, do planeta, e ele tinha sido enviado na Índia para realizar um trabalho grande e falhou.
Ele tinha que formar na Índia o primeiro grupo realmente espírita, naquela encarnação, no século XVIII. Não se lembra, aí o Calil perguntando para ele, não se lembra de ter visto na juventude espíritos a rodearem-no? Não se recorda do que lhe falaram? Aí ele diz assim, por isso procurei o convento dos monges. Julguei-me indicado a ser monge, pelo fato de ter visto e ouvido aqueles devas. Não fez apenas isso, o Calil falou, repeliu-os em suas afirmações, julgando-os elementos perversos. Lembre-se de que os insultou, dizendo palavras menos recomendáveis. Ele falou para os espíritos. Aí ele fala assim, de fato, eles falaram em Jesus mais de uma vez. Eu tinha a minha forma de credo, era bem discípulo de Buda, embora não fosse ainda um discípulo regular. Julguei-os entidades inferiores, até mesmo pervertoras. Essa foi a razão da minha repulsa de minha entrada para o convento. Aí o Calil fala para ele, e as faculdades foram truncadas, sumiram, pois não? Ele falou, nunca mais vi espírito algum. Olha só o que aconteceu com ele. Aí o Calil diz para ele, outro tomou o encargo de organizar um grupo espírita, outro espírito que estava com ele naquela época. Mas, como falho em recursos mediúnicos, ou seja, o que eu falei no início, né? Deus não usa o que quer, usa o que tem. O Raul falhou, esse outro espírito que tinha menos recursos estava querendo fazer, vamos fazer. Deus apoiou, o plano espiritual apoiou para ele fazer. Pouco ou nada fez. Vive até hoje fazendo apenas por sustentar o lume aceso. Você irá encontrá-lo encarquilhado e quase cego, mas cheio de satisfação. Você o irá recolher na hora da separação carnal, pois ele foi aquele que não deixou cair o estandarte. Olha só. Deve-lhe um bom serviço. O que ele semeou, dentro de alguns anos, nascerá em suas mãos espirituais, pois irá guiar o grupo que se fará um grande centro e terminará mais tarde numa grande casa federativa. Tudo isso lá na Índia. Atrás de cuja grande casa, o espírito de Gandhi orientará o movimento espírita na Índia, porque assim está de mais alto determinado. Gandhi está sendo preparado e deixará a carne em tempo certo, a fim de que venha assumir a importantíssima função que lhe cumpre. Quem lhe sondar o histórico irá encontrá-lo na personagem de um dos grandes Budas. Então, o Raul voltaria para a Índia e teria a missão, o trabalho de fazer uma casa espírita onde o Gandhi ia ser o mentor e ia cuidar a partir daí. E aí eu encerro por aqui.